Nós temos um experimento que a gente chama de borracha quântica, também, né? Experimento da escolha retardada, o borracha quântica. Esse experimento, ele é montado da seguinte forma: ele pega um feixe de laser e divide em dois. Então, esse feixe de laser, ele faz 2 trajetos diferentes. 2 trajetos, era um feixe, mas aí ele foi dividido em 2, e esses 2 vai fazer 2 trajetos distintos. Só que lá na frente, depois que os trajetos já foram feitos, é que nós vamos fazer a observação do laser. Nós vamos colocar lá dois detectores, né? Um pegando um feixe e outro pegando o outro feixe. E dependendo de como eu monto esse arranjo para detectar o feixe, quer dizer, dependendo de como eu monto esse arranjo para observar esse feixe de laser que foi dividido em 2, é que eu vou ter a resposta se ele viajou como onda ou se ele viajou como partícula. Mas veja bem, a viagem já foi feita, entende? Por isso que ele é chamado de experimento da escolha retardada. Porque a viagem já foi feita. Se ele viajou como partícula, ele fez um trajeto de cada vez. Porque a partícula, ela ou tá num trajeto ou tá no outro, né? Mas ele também pode ter feito o trajeto como onda. Se ele fez o trajeto como onda, ele fez os 2 trajetos ao mesmo tempo. Concorda? A onda, ela tem essa propriedade, que ela se divide e faz os 2 caminhos ao mesmo tempo. Mas nós só vamos definir isso lá na frente, depois que o caminho já foi feito. Então, se eu monto minha maneira de observar de um determinado modo, eu observo o laser como partícula, ou seja, ele fez um caminho de cada vez. Se eu monto de uma outra maneira, eu observo o laser como onda, quer dizer, ele fez os 2 caminhos ao mesmo tempo. Mas percebe como é que assim é muito diferente uma situação da outra, né? Ou você fez um caminho de cada vez, ou você fez os 2 caminhos ao mesmo tempo. É uma coisa muito diferente uma da outra. Mas dependendo de como eu observo esses 2 feixes, quando eles chegam, é que eu defino isso. Então, a física quântica, o paradigma quântico, ele realmente mostra que o momento presente é que importa. Eu posso alterar eventos passados de acordo com o colapso da onda de possibilidades que eu faço no momento presente. Quando você era criança, você via seu pai e sua mãe de um jeito. Quando você ficou adolescente, você via seu pai e sua mãe de outro jeito. Quando você ficou jovem, você via seu pai e sua mãe de outro jeito. Quando você virou adulto mesmo, começou a ganhar o seu dinheiro, pagar suas contas, pagar seus boletos, realmente, né, ver como é a vida de verdade, você passou a ver seu pai e sua mãe de outro jeito. E quem já teve filho, aí mudou mais ainda a maneira como entende o pai e a mãe. Então o pai e a mãe, né, ou o pai ou a mãe, pode ter sido o herói, depois ter sido a bruxa, depois ter sido, né, nós vamos colocando assim várias qualidades aleatórias, dependendo de cada medida que nós vamos fazendo no momento presente. Vocês já não passaram isso? Esse exemplo, né, dos pais é bem interessante, mas isso é com tudo na vida, né? Todos os nossos relacionamentos, né? Não só relacionamentos, situações. Às vezes uma coisa que aconteceu lá no passado, na época você falou, ai, que horror, isso foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Aí passa o tempo, você amadurece, você vê a ordem implícita que tinha naquilo. Então, depois que aquilo passa, você vê, né? Fala, nossa, quanta coisa boa isso me trouxe. E na época eu fiquei tão revoltada com isso. Né? Por exemplo, eu posso dizer aqui uma questão minha, né? Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a fazer terapia, psicoterapia, adorei. Daí, quando eu fiz vestibular, eu queria fazer psicologia. Mas eu não tinha condições financeiras na época, porque eu morava no interior e não tinha faculdade de psicologia por perto de onde eu morava, teria que morar no Rio. Morar no Rio era muito caro.
minha família não tinha condições na época, e eu acabei fazendo licenciatura em matemática e física, porque era mais acessível. Tinha uma faculdade próxima que eu poderia estudar. E aí você veja como que foi perfeito, porque na realidade eu tenho uma facilidade imensa para matemática, né, para física, que é um ramo muito mais complicado, que não é qualquer pessoa que consegue. E através e olha que volta que o universo deu, e através da própria física eu cheguei no autoconhecimento, que era o que eu queria, na verdade, quando eu pensei em fazer psicologia. Então, veja como que existe uma ordem, né? Mesmo quando a gente não vê explicitamente, é uma ordem implícita. Então as coisas vão mudando. E aí o importante é, porque você pode pensar assim, não quero fazer isso não, porque isso dá muito trabalho. E esse negócio de paradigma quântico dá muito trabalho, não quero aprender isso não. Só que isso já está acontecendo na tua vida, isso já está operando. E você não conhecer vai implicar em você fazer escolhas erradas, escolhas equivocadas, escolhas por omissão, escolhas que vão te trazer realidades que você não quer.